Bem-vindos a mais um Araçatuba S.A. temporada 2025. Eu já tô meio perdido nas contas, mas acho que é o 19º episódio. Exato. Sempre na companhia do meu amigo Fabiano. Programa de hoje, nós vamos trazer uma personalidade da qual temos muito respeito, tanto eu quanto o Fabiano, quanto grande parte da comunidade da nossa cidade e da nossa região. Até por aqueles que não são membros efetivos da nossa comunidade. Antes de começar, eu preciso agradecer aos nossos parceiros que estão sempre conosco. Preciso agradecer principalmente àquela empresa que apostou na gente desde o começo e se tornou um oferecedor do programa. Esperta Moto, Meradil, Gustavo e Júnior. Vocês são pessoas que realmente têm toda a minha consideração e gratidão. Temos Barbearia do Lorde, temos a Gráfica Digital que traz os mimos para os nossos entrevistados e todos aqueles que estão nos nossos comerciais apoiando essa iniciativa que é trazer conhecimento ao público. Mostrar que o empreendedorismo é algo do bem, que a busca pelo lucro não tem nada de do mal. O programa de hoje ele vai ser especial pelo seguinte: existe uma grande cisma na fé, não na fé, mas na religiosidade, da qual meu líder espiritual sempre fala, fé é uma coisa, religiosidade é outra. Aconteceu em 1507, se não me falha a memória, Martim Lutero, que traz a igreja protestante à baila na história, e muitas pessoas dizem que os Estados Unidos é o que é, graças à cultura protestante de não ver o lucro como algo ruim. Então eu quero fazer deste programa especial para que as pessoas entendam que quando uma empresa tem lucro, ela está atendendo ao mercado consumidor, ela está se doando mais do que qualquer outra pessoa. De tal forma que hoje eu quero trazer aqui não o bispo das igrejas Amor e Cuidado, mas quero falar também de como é gerenciar uma empresa, não é bem uma empresa, mas várias pessoas que têm que atender ao mercado consumidor no sentido parabólico, no sentido de parábola, mas que precisam ser muito bem atendidos. E dentro do Amor e Cuidado existe um ministério que é o Ministério da Excelência, que é uma coisa que não dá para se descrever aqui. Você tem que ir à igreja para conhecer. Trazemos hoje Marcelo Carrasco Toschi. Essa vem na sua conta. Mas não vai ficar na conta, não, porque eu me lembro quando eu tive que fazer o membro honorário, eu perguntei e ninguém contava a história do Carrasco. E é o nome da sua mãe? Da minha mãe. Bispo Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso Araçatuba S.A. Você que é um multiempreendedor, café, editora, e faz com que a própria igreja tenha um perfil empreendedor, colocando escola, que é todo mundo aqui vai concordar que olhar para o futuro também é muito importante através das crianças. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Fabiano, pede para ele contar a história, como você fez. Eu tive o privilégio de te conhecer em 2010. Sei que chegou em Araçatuba em 2008. A identificação foi imediata. Talvez a gente tenha chamados principais diferentes, mas os paralelos muito iguais, porque eu vejo em você um empreendedor. O seu chamado é um líder espiritual, mas você é um empreendedor também, né? E eu falo que o empreendedor ele é um cara solitário, então quando ele encontra outro, parece que a gente se conecta, né? Verdade. Mas conta essa história, né? Até 2008, porque aí a partir de 2008 eu acho que é onde a gente vai desbravar no programa de hoje aqui e talvez tenhamos grandes aprendizados. Mas quem trouxe, como foi essa sua jornada até aterrissar em Araçatuba? Ok, para mim é uma alegria estar com vocês aqui, uma honra a todos os que acompanham o programa S.A. Eu nasci em Tupã, jogo rápido até 2008, então. Meu pai, ele tinha um comércio
chamava Casa das Bolsas, tipo Lepostiche, né? Mas quando eu me tornei adolescente, eu comecei a ajudar na loja e foi muito interessante isso, porque eu falei que eu queria trabalhar, então ele me contratou e eu achei que eu fosse chegar lá para dar ordem nos funcionários dele. E foi muito interessante quando já no primeiro dia eu já tomei o primeiro o esfregão e ele falou: aqui você é o empregado. Então eu sou o proprietário, você é o empregado. E você tem que respeitar toda a hierarquia dos funcionários que estão antes, que chegaram antes de você. Então você obedece a fulano, Beltrano, e tome, vai pro banheiro lavar o banheiro. Então comecei lavando o banheiro, aí fui fazendo todas as promoções. Depois tinha uma salinha de literalmente 1,5 por 1,5, onde tinha que ficar enchendo as bolsas, né, para poder expô-las e tudo mais. Aí fazer entrega, e tinha outros funcionários que iam para a rua, e na época não tinha moto como hoje não, era bicicleta mesmo, a ser promovido, o cara responsável para fazer banco. E eu me recordo que ele já, nessa época, fazia direito, logo se formou, e quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, ele já era full-time na advocacia. Então eu comecei a gerenciar a loja, assumi a loja. Eu só saí de lá para ir para o seminário. Meu sonho, na verdade, era ser delegado de polícia, eu queria fazer lá o direito, mas foi um sonho que eu tive que abrir mão pelo chamado de Deus na minha vida. Então, aos 18 para 19 anos, eu fui para o seminário. Fui noivo com a Ana, agora correndo um pouquinho mais. Fiz 3 anos de teologia no sul de Minas. Depois, já no primeiro ano, eu me casei. Então, me casei com 20 anos. Novo para fazer teologia, né? Hã? Novo para fazer teologia, né? Novo. E foi muito interessante esse chamado, Fabiano, porque eu dizia na minha época de adolescente que eu nunca seria pastor nem missionário. Eu conheço muito a história porque eu li um dos seus livros, que para mim é um dos livros mais emocionantes de fé. Você é a Resposta? Você é a Resposta. Foi o meu primeiro livro. E como é que você chama o profeta? O perturbador... Elias, o perturbador de Israel. E toda vez que eu falo para Fernando assim, eu sou o perturbador, eu falo, não vem não, que você não é Elias não. Eu sempre quero usar o perturbador de Israel, eu vou lá buscar no seu livro. Eu sou o perturbador, não me vem com isso não, que você não tem nada de perturbador de Israel. Mas é uma coisa interessante, você cresceu, você começou limpando o banheiro e já estava gerenciando a loja do seu pai. Como que foi essa guinada para ir fazer o ministério? Porque você estava no auge de você, garotão, já namorando, podia ter teu negócio próprio, formar família, e foi uma guinada, correto? É interessante porque eu consigo ver uma distinção do empreendedor para o empresário e do gestor. São questões distintas. E o empreendedor, ele precisa ter uma visão. Meu pai era um empresário. Ele foi um empreendedor, digamos assim, conservador. E eu me recordo quando nessa fase, inclusive, que eu já gerenciava, cuidava da loja e tudo mais, passei por todas as crises que o cruzado novo, cruzeiro, meu Deus, essa fase toda eu passei, eu estava lá, eu vi tudo isso, senti tudo isso. Na época do Sarney, a gente não colocava preço não, era uma etiquetinha pendurada, escrita a lápis, porque durante o dia a gente às vezes fazia 1 a 2 correções do preço. Aquela inflação ao 80%. Se a Sunab deixasse. Isso. As fiscais do Sarney. Você entendeu? Então, eu passei por tudo isso daí. E eu me recordo nessa época, muitas vezes, tentando trazer para o meu pai algumas novidades. Pai, vamos mudar isso aqui, vamos acrescentar isso daqui. Aí meu pai, muito conservador, ele era o advogado, mas ele era o empresário, era ele, o dono era ele. Então muitas coisas ele não me permitia atualizar. E quem não se atualiza, o prazo de validade está correndo, né? Tanto que quando eu vou para o seminário, aí o que acontece? Eu nasci na igreja, vi meu pai liderando os jovens da igreja e tantos outros projetos, mas eu tive um encontro de fato com Jesus aos meus 17, 18 anos. E
Hoje o tempo não me permite falar esse testemunho, porque ele é bem complexo, mas foi num dia, retornando da escola, que eu estava... Quando você tem um encontro com Jesus, você quer falar de Jesus, quer que outras pessoas conheçam esse Jesus que transformou tua vida. E eu tinha alguns amigos da Pá Virada, e eu falando de Jesus para eles, e eu indo para casa à noite, falando por um amigo que estava assim, com... Indo para o caminho errado? Não, estava sob efeito de drogas, tinha acabado de encontrá-lo, e ele não quis me ouvir, e eu meio que emocionado, orando por ele, e Deus naquela noite falou, mas você disse para mim que não quer ser nem pastor, nem missionário. Você imagina? Tinha 17 anos, indo à noite para casa, andando, e eu paro no meio da rua, eu me lembro, a rua certinho, o local, a casa onde eu parei em frente, segurei no portão, chorando, e eu me recordei de quando eu disse isso para Deus. Eu tinha uns 11 anos, dentro da igreja eu falei para ele, nunca na vida vou ser pastor nem missionário. Eu falei, Deus, eu me recordo que eu falei isso, mas se o Senhor quiser me usar, eu estou retirando essa palavra. Então, a partir desse dia, começa algo dentro que eu não sei te explicar, ao ponto de todos os meus outros sonhos, eu tinha um planejamento, tinha um sonho, eu sabia o que ia fazer, eu sempre tive essa visão de enxergar as coisas primeiro e me preparar para o que vai acontecer. E eu abri mão de tudo isso e só fazia sentido fazer aquilo que o Senhor estava me chamando. Aí foi quando as coisas direcionaram, fui para o seminário. Ficar noivo lá no seminário deu certo não podia nem pegar na mão da Ana, poxa. Mas você conheceu a Ana no seminário? Já fomos noivos. Já foram noivos lá de Tupã? De Tupã, é. Ah. E aí depois de um ano nós nos casamos. Essa história eu fiquei curioso. Você tem esse porque está no livro, né? Esse encontro com Jesus de quando você está jovem, você falando sobre isso, mas que momento que você encontra a Ana? A Ana, brother. A Ana... Foi nessa conversão? Foi antes? Foi depois? Como é que foi? Não, foi antes da conversão. Eu estava na igreja. Sim. É o crente esquenta-banco lá. É a religião, okay, né? Mas eu não tinha um encontro com Cristo. Conheci a Ana, ela cresceu na igreja ali. Eu me recordo que ela me chamou a atenção um dia que ela me põe aparelho. Ela sempre esteve lá, eu nunca olhei para ela. O dia que ela colocou o aparelho na boca, eu falei, meu Deus, quem que é essa moça aí? E aí ela nem ligava para mim, foi quando eu comecei a paquerar, deu trabalho, mas aí deu tudo certo. Nós estamos aqui no meio da safra de 75 a 80. Para quem não sabe, aparelho naquela época era coisa cara. Chamava atenção. Chamava atenção. Minhas irmãs brincavam de botar papel alumínio na boca para brincar que era aparelho. Era brincadeira, tinha isso aí. E foi muito interessante isso daí. E aí ela também foi nesse chamado. Mas quem te conhece, paizão, sabe que você tem um perfil empreendedor. Isso aí ninguém pode negar. Isso é seu. Você começa a ver as coisas e começa a querer empreender, querer fazer... E não é negócio visando lucro. Você quer fazer as coisas acontecerem. Isso é coisa do empreendedor, certo? Quer fazer a coisa acontecer. Mas, de repente, você sai de um negócio e vai para um seminário. Foi aquela questão, Rodrigo, onde eu estava disposto a abrir mão de tudo. Tá. Eu simplesmente abri mão de tudo. Dos meus sonhos, os projetos, e eu vou viver pela fé. Nem sabia direito o que era isso. Eu não tenho tempo para falar de todas as experiências, me comprometo a voltar, quem sabe, num outro momento para falar sobre essa parte. Mas era um momento onde Deus precisava trabalhar meu alicerce. Porque apesar de crescer na igreja, eu nem a Bíblia tinha lido. Não tinha lido a Bíblia. Então, foi um seminário bem fundamentalista, Fabiano. Você sabe o que é isso. E foi importante, porque foi um mergulhar na palavra, foi muito legal. Depois 2 anos de missiologia, onde eu e Ana, a Karen não tinha nem um aninho. E a gente morava num lugar que não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, entendeu? Então essa turma fala hoje de legendário, meu irmão, por isso que eu não queria fazer legendário. Não, minha fase já passou. Isso aí era o dia a dia. Era o dia a dia. Então, rapaz, a Ana descia no Igarapé para lavar roupa, né? Então ficamos lá quase 2 anos, porque aí é 1 ano que é o curso, me formei e um professor foi transferido e me pediram para ficar no lugar dele dando aula. Eu acho que essa questão do perfil de liderança que eu tinha, né?
Porque no seminário eu fui chefe de trabalho 2 anos, que me colocaram como chefe de trabalho. E então, quando termino o missiológico, meu plano era ir para a tribo. Eu já tinha tribo, eu já tinha montado uma equipe. Aí, como eu tive que ficar um semestre, a equipe que eu formei foi. E aí, quando eu fui fazer o linguístico para depois ir pro Amazonas, como só tinha eu e a Ana de aluno, eles pediram 6 meses que não tinha como dar o curso só pra gente, tinha que juntar mais alguns alunos. E eles me chamaram para poder ajudar em Anápolis, onde era o curso. Aí meu pastor não deixou, falou, não, para ajudar lá você vai me ajudar, porque ele já tinha me chamado para ser pastor com ele. Falou, não, eu vou ser missionário. Aí então nessa eu volto para Araçatuba, para Tupã, para a igreja que me enviou para ficar ali auxiliando o pastor por 6 meses. E foram nestes 6 meses que eu então tive a confirmação que meu chamado era pastoral. Nós vamos encerrar esse bloco e o que eu acho engraçado é o seguinte, pastor, eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus chama uma pessoa, eu vejo muito na vida do... Eu já costumo nem brigar mais, né? Eu falo assim, eu vou fazer tal coisa. Parece que ele faz de propósito. Não, peraí. Tenta. Mas a hora que você vê, você está do outro lado. Síndrome de Jonas. Síndrome de Jonas. Mas no próximo bloco, nós vamos querer saber, já chegando em Araçatuba, o que foi assumir, que talvez seja um dos maiores desafios da sua vida, porque foi um momento difícil, pelo que eu li no livro e também sei de muitas histórias, mas que eu acho que trouxe uma casca grossa de resiliência que fica como nada é tão fácil para ser imerecido. Mas eu explico mais essa pergunta no próximo bloco. Até lá! Em nossa plataforma de telemedicina, você realiza sua consulta de forma simples, rápida e com preço acessível para todos. Nossa equipe médica é qualificada para te atender e em poucos cliques você terá seu diagnóstico e tratamento proposto. Fale com nossos consultores e contrate seu plano agora mesmo. Na Esperta Moto, o seu sonho de liberdade vira realidade. Planeje a conquista da sua Honda sem juros no Esperta Consórcio ou financie com as menores parcelas do mercado e saia de moto zero na hora. E se o assunto é seminova, na Esperta também dá negócio. São diversos modelos revisados por mecânicos treinados pela fábrica e com até 1 ano de garantia. Conquiste a sua independência com a concessionária que é especialista em motos e já realizou o sonho de milhares de clientes. Acelera para Esperta Moto. Cansado da alta carga tributária no Brasil que sufoca sua produção? Descubra o Paraguai. Regime tributário leve e eficiente, com imposto de apenas 10% sobre lucros e incentivos incríveis como a Lei de Maquila. Migre sua produção e ganhe competitividade. A Passarelli S.A. é especialista em viabilizar negócios no Paraguai para brasileiros. Assessoria completa, instalação, incentivos fiscais e crescimento sustentável. Entre em contato com a Passarelli S.A. hoje e transforme sua empresa. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Papo bom, eu não quero perder um segundo. Terminei dizendo assim, nada é tão fácil que não seja imerecido. Muitas vezes na vida da gente, a gente se vê em pontos que parece que a injustiça está imperando contra a gente. Mas a gente não vê o futuro como Deus vê. Hoje, o bispo é uma referência nacional e internacional. Eu já estou tentando costurar Espanha, que eu sempre Argentina, porque a gente sabe da capacidade, né, e do propósito, óbvio. Mas eu queria saber o seguinte, quando você chega em Araçatuba, em 2008, você pega uma igreja que era tradicionalíssima, com pessoas muito... A comunidade era a voz ativa e atuante, e você sofre uma situação. Deus te falando uma coisa e a religiosidade te impondo outra. O que isso traz na sua vida para hoje?
do que você viveu lá naquele passado, essa necessidade de aguentar pancada. Rodrigo, convicção de um direcionamento que não é seu. Convicção que é a mesma que me fez abandonar e deixar para trás sonhos pessoais para fazer aquilo que ele estava me mandando fazer, o Senhor. Então, existem dois tipos de pessoas que são resilientes porque estão simplesmente determinadas em fazer aquilo que elas querem fazer. Esse tipo de gente passa por cima do que for preciso, até muitas vezes de seus próprios valores. Vão magoar pessoas, ferir pessoas de forma proposital. E tem aquelas que vão fazer por resiliência e tal, por uma convicção daquilo que Deus está chamando e falando para fazer. Não foi fácil. Uma das coisas... Você falou que foi uma das fases mais duras e foi. A gente começa a cavar, as emoções, elas... Afloram. Foi muito pessoal, porque envolve família. E uma das coisas que mais me fere é você colocar em dúvida o meu caráter. Tipo, você está fazendo isso por motivos escusos. Você está fazendo isso porque você quer tirar vantagem nisso. Então, isso é o que me machucava. E para isso não tem como você se defender. Você só tem que ficar quieto, porque só o tempo pode falar. Então hoje, 17 anos depois, podemos falar, apesar que quem não quiser entender, vai continuar falando, onde ele está hoje? Então vai achar que eu usurpei, que eu fiz aquilo, mas quem conhece a essência, quem conhece os documentos, quem conhece a história, vai falar, não. Ele só tem uma frutificação. Ele tem uma colheita de uma semeadura que foi feita. Passar por este processo e você permanecer, e agora não tem a ver apenas como o teu público são os empresários, não tem a ver apenas pelo fato de eu ser pastor. Tem a ver com quem dirige a sua vida, com quem dirige a sua empresa. Aqui começa um diferencial. E é o que eu procuro passar para os meus liderados, para as ovelhas do meu rebanho. Assim, você não corre atrás do dinheiro. Não é assim que funciona. Quando você tem essa determinação e a convicção de estar fazendo o que Deus te chamou para fazer, fique em paz. Ele é pai. Ele é pai. Eu nunca vi um pai que ama um filho querer o pior para o filho. Agora, um pai responsável não dá algo para o filho que o filho ainda não está preparado para receber. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que são teimosos, não se preparam. Tem filhos que não escutam, tem filhos que... Então, quando você vê alguns diante de uma colheita, é porque tem compromisso com um propósito. E aqui está a chave. Essa é a chave. Então, o meu propósito hoje continua sendo o mesmo de quando eu deixei os meus sonhos aos 18 anos, pessoais, para viver os sonhos de Deus. Quando você deixa os teus sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus, e não estou dizendo que se você não quiser os sonhos deles e viver o dele e viver o seu, que ele não vai te abençoar. Não é isso que eu estou dizendo, porque ele é pai. Mas quando você deixa o seu para viver o dele, você vai ganhar algo que no seu, talvez... você não iria, que é velocidade. É exponencialidade. Isso quer dizer. Então, o que eu vejo quando eu olho para minha vida e tudo que está acontecendo, e às vezes eu até me surpreendo com alguns comentários, como você, pela honra, do Fabiano, falando, meu Deus, cadê esse entrevistado aí, né? Porque não sou eu. Mas tudo é a graça de Deus. Então, Deus não tem problema nenhum em honrar pessoas, em levantar pessoas. Então, o fato de eu ter permanecido e prevalecido por conta de uma resiliência tem a ver com a convicção de que eu estava fazendo algo que Deus me chamou para fazer. Mas isso não se dá sem lágrimas, sem dor, mas quando é Deus quem está na direção, vai machucar, mas você não guarda mágoa. Não guarda, você se emociona por ver como que ele te guardou
e fez você atravessar durante todos esses anos. Mas eu me lembro, a hora que você estava começando a contar, tenho certeza que passou pela sua cabeça a Karen, pequenininha, chorando. Foi o que te emocionou. Você já contou essa história e isso machuca muito, porque não somos nós somente. Mas de qualquer forma, Deus nunca disse que vai ser fácil nem para si, nem para os seus próximos. A luta é a luta mas assim, a sua emoção, eu já sabia o nome da emoção que era, porque tinha pessoas que foi a sua escolha e não a de outros, né? Mas para a gente encerrar esse bloco, eu quero falar um negócio. Se tem uma coisa que me impressiona no senhor, que a Fernanda fala que nós somos muito parecidos, somos meio sincericidas. E a gente sai falando, você também não é muito... Sai falando, você até as verdades, vai lá e fala e crava. Eu sou comedido. Mas uma coisa, você falou agora há pouco assim, Deus não tem problema em honrar. Eu me lembro do pito que você me deu em São Paulo, a gente indo lá para a Assembleia, e eu falando, e você chegou, mas com aquela classe. E eu queria entender, a minha pergunta, eu não vou nem falar do pito, como você conseguiu, porque você tem um sangue espanhol aí que é igual ao meu. E imagino que tem hora que você tá lá no púlpito falando, você dá umas broncas em todo mundo, que depois eu penso, será que ele tá pensando igual eu? Podia ter ficado quieto agora, tal. Como é que você aprendeu a se controlar, bispo? Tirar esse sangue espanhol, me ensina isso daí. Uma das coisas mais gostosas na Bíblia é a forma como Deus ele trabalha conosco e nos ensina e não omite o que é a realidade e a verdade. Por exemplo, ele não pula as partes ruins da vida de Davi, ele não fala para o autor apagar o que estava escrevendo sobre os erros de Paulo, sobre os momentos difíceis de Pedro. E digo mais, não apenas antes da permanência, descida e permanência do Espírito Santo, depois, você vai para o livro de Atos, tem uma terça-feira que eu fiz, o tema da mensagem era, não vou lembrar com exatidão o tema, mas tipo assim, as tretas dos apóstolos, né? Que é impressionante, todos eles governados pelo Espírito de Deus, cheios do Espírito, pastores preeminentes, apóstolos, e ainda essa natureza aflorando. A questão é a maturidade. Isso serve para todo empreendedor, empresário e gestor. Se você não aprende, se você não evolui, porque Deus permite você errar. Isso acontece comigo no púlpito. Tem hora, o que você falou é fato. Tem hora que eu estou lá no púlpito e falo, por que eu fui falar isso? Algumas coisas eu percebo que é direcionamento de Deus, mas outras foi a minha carne. E mesmo assim Deus permitiu. Mas isso faz você depois pensar, refletir, avaliar, amadurecer. Eu já soltei essa frase algumas vezes. Gostaria de ter a maturidade de hoje aos meus 25 anos, mas isso não acontece com ninguém. Mas sabe o que é legal? A tua maturidade de hoje, se você entende o propósito, você consegue compartilhá-la aos jovens de hoje com 25. Para que eles não levem o mesmo tempo que você levou para alcançar. Isso é apostólico. Aqui está a razão do porquê, a conectividade que Deus deseja entre as gerações. Não os distanciamentos, cada um vivendo o seu, você não me entende, você não me entende. Cada um tem uma geração e algo lindo pertinente a esta geração. A beleza está justamente neste elo, onde eu aprendo com essa turma mais jovem, onde eles aprendem conosco, e tudo isso gera velocidade. Para quê? No propósito. Não ter que ficar patinando para depois colher só lá na frente. Você pode começar a colher agora, se fizer as escolhas corretas. Nós vamos encerrar. Fer, pode ficar tranquila, que eu ainda tenho tempo, eu sou novo, eu ainda vou aprender. Chego lá. Eu sou o mais novo daqui. Ô, bicho, você tá muito quietinho. Eu vou encerrar aqui esse bloco, você vai começar a falar no próximo bloco. Você sabe que para abrir bloco eu não sou o cara. Não, é sim. Então vai. Bom, vou encerrar esse bloco aqui, mas no próximo bloco nós vamos querer falar, sabe o quê? Sobre os negócios. Sim. Raiar Editora, não é fácil tocar uma editora e a geração de conteúdo que está muito no colo do senhor. E também quero saber do Tosque Café. Por que essa paixão pelo café?
Nós falamos disso no próximo bloco. Até lá! Em nossa plataforma de telemedicina, você realiza sua consulta de forma simples, rápida e com preço acessível para todos. Nossa equipe médica é qualificada para te atender e em poucos cliques você terá seu diagnóstico e tratamento proposto. Fale com nossos consultores e contrate seu plano agora mesmo. Na Esperta Moto, o seu sonho de liberdade vira realidade. Planeje a conquista da sua Honda sem juros no Esperta Consórcio. Ou financie com as menores parcelas do mercado e saia de moto zero na hora. E se o assunto é seminova, na Esperta também dá negócio. São diversos modelos revisados por mecânicos treinados pela fábrica e com até 1 ano de garantia. Conquiste a sua independência com a concessionária que é especialista em motos e já realizou o sonho de milhares de clientes. Acelera para Esperta Moto. Cansado da alta carga tributária no Brasil que sufoca sua produção? Descubra o Paraguai. Regime tributário leve e eficiente, com imposto de apenas 10% sobre lucros e incentivos incríveis como a Lei de Maquila. Migre sua produção e ganhe competitividade. A Passarelli S.A. é especialista em viabilizar negócios no Paraguai para brasileiros. Assessoria completa, instalação, incentivos fiscais e crescimento sustentável. Entre em contato com a Passarelli S.A. hoje e transforme sua empresa. Agora de volta para o terceiro bloco. Muito boa entrevista aqui. Eu tô aqui babando, aprendendo, né? Me inspirando. E tive a honra de em 2010 começar uma caminhada aí contigo e vi essa evolução, né? Não só no teu chamado principal, como eu já falei aqui, mas no teu empreendedorismo, gestão, né? E que levou a outros caminhos também, né? Tudo culmina no mesmo propósito, mas nós temos vários caminhos, né, para seguir. Eu queria que você contasse um pouco dessa evolução do Marcelo lá, liderando 500, 600, 700 pessoas quando eu cheguei, hoje liderando talvez 10 mil pessoas. Olha isso aí, né? Não faz nem tanto tempo assim, pelo menos para mim, eu acho que eu tô novo. E com várias frentes para gerir, né? Negócios, igreja. Conta um pouco dessa trajetória aí, desafios para inspirar aquele que às vezes está começando. Legal. São tantas coisas que a gente pode compartilhar. Então vamos lá. Eu sou pastor, ponto. Bispo é minha função, porque eu pastoreio pastores, ok? Então, mas eu sou um pastor e essa é a minha essência. Essa visão empreendedora, de gestão, porque a igreja, ela é um CNPJ. Então ela tem suas responsabilidades, correto? Então saber gerir tudo isso tem a ver inclusive com o bom nome de Cristo, com o bom testemunho. É uma herança que eu carrego lá de trás, desde a igreja onde eu nasci. As igrejas batistas, elas têm um histórico de organização de muito bom. Então isso eu herdei, carrego e aplico. Tem esse desenvolvimento onde você enxerga, observa e aprende. Ninguém nasce um líder. Ninguém nasce, eu nasci com essa veia empreendedora. Tudo é fruto de observação. O que faz sentido para você? Então, dentro da sua personalidade, dentro daquilo que você carrega, do que você observa, você começa a desenvolver. Agora vamos lá. Olha só que interessante isso daqui. Quando Judas se mata, os Iscariotes, restam agora 11 apóstolos. Antes do evento do Pentecostes, eles se reúnem, lançam sorte e levantam outro, Matias. Tá lá, tá fechado a equipe apostólica novamente. Por que Jesus
não usa o Matias para fazer o que ele queria em termos de avanço da igreja fora de Jerusalém? Por que ele vai atrás do Paulo? A pergunta é, o que Paulo tinha que Matias não tinha? O que Paulo tinha que o Pedro não tinha? Que o João não tinha? Que o Tiago não tinha? Que o Mateus não tinha? Lucas não era apóstolo, mas ele foi levantado pelo Espírito para registrar o evangelho mais completo, porque ele era um médico e historiador. Por que não pega ele, um cara super estudioso e tal, para fazer o que Paulo fez? Então, aqui tem um problema que muitos não observam. As pessoas, por conta da religiosidade, acham que Deus vai fazer simplesmente pelo fato que ele é Deus e tem que fazer. E a gente acaba esquecendo a nossa parte. Então, ele opera na vida de Paulo, capacita Paulo com o Espírito Santo, mas o Matias foi, o Pedro foi, todos os demais foram. Só que a presença e o poder do Espírito Santo na vida de Paulo multiplica o que Paulo desenvolveu então até aquele momento, levando ele a se tornar o maior de todos os apóstolos no que diz respeito à expansão da igreja fora de Jerusalém. Então, só aqui já cai essa ideia socialista, marxista, igualitária, ridícula, que nem no inferno é assim. Nem no inferno é assim. Agora, dentro da sua pergunta, eu me recordo desde criança, observando muita coisa, sendo instruído pelo meu pai a muitas coisas. E mesmo assim, como eu já falei há pouco, dentro da minha visão empreendedora, sou diferente do meu pai. Uma visão, só pegando um gancho, seria muito feio se a igreja não honrasse seus compromissos, correto? Não, seria um péssimo exemplo, correto? Então, tomar conta de uma igreja é ter uma organização. E quando as pessoas criticam, porque a gente sabe que existem críticas, eu vejo assim, o que as pessoas querem no final do dia? Uma bagunça? Sim, e não estou aqui puxando sardinha, não. Estou aqui dizendo assim, o que nós temos quando visitamos Amor e Cuidado? Eu acho que um dos ministérios, você sempre fala do pessoal que está lá tomando conta dos carros, que muitas vezes estão debaixo de chuva, maravilhoso. E é maravilhoso, todos os ministérios são maravilhosos. Mas tem o da excelência que eu fico impressionado. Porque eles vão atrás da excelência, né? Tá tudo as cadeirinhas, tudo bonitinho, arrumadinho. E eles vão nos detalhes. Isso não é um exemplo do que o Espírito Santo está atuando lá dentro? Agora, vamos lá. Se você pega uma outra igreja, qualquer outra, que nós não somos a única que trabalhamos assim, mas tem muitas outras, que também são pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito de Deus, homens, pastores que oram, jejuam, são fiéis, honrados, mas você entra na igreja, você não vê nada disso. Aí entra no que eu acabei de abordar. O que você aprendeu? O que você carrega? Porque um pastor que só lê Bíblia, mas não lê o jornal, ele não está preparado, brother. No mundo empresarial, a gente tem um chavão que fala quando a oportunidade encontra a competência. Ué, exato. Simples assim. E é uma tensão de discussão teológica há séculos, o lance da soberania de Deus versus a liberdade humana. E eu acho que tem tudo a ver com isso. Nós temos a soberania de Deus, que é o que você trouxe aqui. Ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, mas você, assim como Paulo, tinha liberdade de negar. Mas trazendo agora para a questão empresarial. Você começou a trazer uma coisa que é uma das coisas que eu acho que é mais difícil de ser empreendedor. Mas óbvio que tinha um propósito, que era levar a palavra de uma forma que as pessoas pudessem ler e tudo mais. Como que nasce? Qual é a primeira unidade de negócio que você vê que você podia fazer com que ela fosse sustentável, porque tem que ter lucro, senão você não vai conseguir, você vai estar remando à toa, e conseguir atingir o propósito? Rodrigo, eu vou falar da minha experiência, talvez não seja o melhor exemplo para o empresário. Porque um empresário, ele precisa entrar no negócio visando lucro.
Então esse não foi o meu negócio, porque eu sou um assalariado. Talvez a minha experiência ajude alguns com as aplicações devidas, correto? Porque não é romântico. O empresariado no Brasil, a história não é romântica, ela só é bonita depois de contada. Então tem que ter muito critério. Então eu sou um pastor, ponto. Eu sempre sobrevivi do meu salário. Eu não ganho por porcentagem de dízimo, e o meu salário não sou eu que defino, não. É um salário que é definido na diretoria, tal, e é isso. Eu sou um assalariado, então eu sou pastor, ponto final. Então essa visão de mundo, e você nunca vai para nenhum lugar sem antes ter visto primeiro. O teu cérebro, ele não consegue mensurar ou trabalhar o desconhecido. Isso é neurociência. Você tem que ver, você tem que enxergar. Então, eu me recordo que eu comecei essas questões empreendedoras de pequeno, observando muitas coisas, em termos de igreja, visitando a igreja, conhecendo. Eu me recordo da minha primeira ida aos Estados Unidos. Eu fui em 2012 para a Coreia. Só em 2012 fui 2 vezes à Coreia. E depois, nos anos seguintes, todo ano eu ia para lá. Eu fui umas 5 ou 6 vezes para a Coreia. E ver o que tinha lá em termos de igreja, de mover. Isso me impactou muito. O Fabiano lembra. Eu voltar, todas as viagens, sempre quando eu retorno de uma viagem, seja de férias ou trabalho, mudanças acontecem. A equipe sabe. Então, você enxerga e tal. Quando fui a primeira vez para os Estados Unidos, eu já me deparei com muitas pessoas dizendo, eu vou mudar para lá, lá é vida, lá é maravilhoso, lá tem segurança, eu vou para os Estados Unidos. Cara, tudo bem, sem problema. Agora, quando voltei dos Estados Unidos, a minha gana eu vou transformar o meu país para viver aquilo que acontece lá, porque o que eles estão vivendo lá é fruto de uma semeadura. Então, vamos chegar. E eu falo isso aqui. Aí você começa a olhar, por exemplo, mas é muita utopia. Será? Então, uma igreja que tinha 250 pessoas, hoje, final de semana, movimenta de 10 mil, 12 mil. São 22, 23 igrejas, inclusive em outros estados, estão rompendo. Vai, por exemplo, para Adamantina e vê como é que está a igreja. Eu plantei a igreja de Adamantina, eu ia toda quarta-feira fazer célula lá. Fiquei 6, 7 meses toda quarta-feira pegando meu sandeirinho e indo para lá. Indo e voltando. Quantas vezes voltando, comendo o lanchinho de volta no meio do caminho. Vai ver a igreja. Tá na antiga Chevrolet, na beira da rodovia. Tem um quarteirão a igreja lá. E nós reinauguramos agora, vai fazer 1 ano. Que construímos, tá? Coisa mais linda. No corredor da fome. Numa cidade de 35 mil habitantes. Agora, como é que isso é possível? Você vê essa realidade hoje no Campus Bela Vista. Essa questão da organização, da excelência. Então, dentro da minha realidade, eu fui aplicando, isso não é do nada. Ninguém chega lá com essa visão de excelência, meu sonho é chegar aqui e ficar tomando chuva no estacionamento e comendo poeira. Tem a ver com corresponder a uma visão que você recebe. Então, o que eu já ouvi, eu ouvi isso, agora, olha só, eu ouvi isso de um empresário, não vou falar aqui que eu não pedi permissão para ele, mas é um empresário da cidade, um empresário de 17, 18 anos, na área de academias aqui, uma excelente academia, e inclusive eu frequento ela, e ele começou a ir para a igreja depois que eu fui para a academia, aí ele começou a ir para a igreja, aí ele chegou para a mulher dele, depois de alguns meses que estava na igreja, se converteu, se batizou, falou assim, toda vez que eu chego na igreja, tem alguma coisa nova. Ou é um prédio que está reformando, ou é uma escola que está fazendo, ou é isso no estacionamento, é uma tinta nova, aquilo. Eu fico procurando os defeitos e toda vez que eu chego tem algo novo. Sabe o que ele falou para a esposa? Eu estou muito acomodado. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele se movimentou, fez um investimento de R$1,5 milhão na empresa dele. Na academia, nas 2 academias, e climatizou a academia, ficou tal. E hoje a academia dele tirou do que era, e hoje ela tem um ar de
né, de estúdio, né? Tá linda a academia. Então, e tudo isso eu que falei para ele fazer? A visão que ele viu só de estar frequentando. Então, o problema é esse. Quando você não... Hoje, minha mãe e meu pai foi receber um prêmio, um prêmio, não sei qual que seria o nome, lá em Tupã, porque se tornou decano dos advogados lá em Tupã, foi receber um reconhecimento da OAB lá, uma homenagem, e minha mãe colocando no grupo da família hoje, né, que ela rodou na cidade, visitou alguns lugares, falou, filho, bem que você fala, né, já faz alguns anos que eu estou em Araçatuba, a coisa lá parece que está regredindo ao invés de avançar, eu fui no restaurante tal, a loja tal, e aí eu escrevi para ela hoje, tudo que não se atualiza, regride, porque tem prazo de validade. Ou você se atualiza e continua indo para o novo, ou você fica para trás e se torna obsoleto. Então, não é diferente. A igreja é a mesma coisa. A religiosidade fez isso com a igreja, né? As pessoas precisam entender a razão do porquê existe o corpo de Cristo. As pessoas... Bom, se você não me parar, eu quero só encerrar para a gente chamar o intervalo, paizão, mas eu quero falar uma coisa. Várias vezes foram as entrevistas que nós fizemos aqui, em que, eu vou dar um exemplo, o Júnior, da Esperta Moto, ele é um assalariado, tem participação nos resultados, mas a visão do empreendedor independe daquele cargo que você ocupa. Sou pastor, sou um assalariado, mas a tua visão nunca vai ser de assalariado. Perfeito. Eu tenho que responder a pergunta. Acho que eu peguei um caminho e agora me veio. Quando surgiu a visão. Então, desculpa. Resumindo, as empresas que eu comecei... Então, tudo essa questão da igreja. É cumprir o propósito. Porque uma igreja forte, ela cumpre o propósito, que é fazer o nome de Jesus conhecido. Qual que é o objetivo? É transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Qual que é o objetivo? Fazer com que essas pessoas vivam tudo aquilo que Deus quer que ela viva. Então, a igreja ela vai avançando nesse sentido. Muitos dos empreendimentos que eu acabei fazendo paralelamente à igreja têm a ver com esse propósito. Então, por exemplo, a livraria. Eu queria tocar na cultura do brasileiro, porque o brasileiro não lê. O brasileiro não consegue interpretar texto. Então, o CNPJ da igreja tem desconto nas livrarias, Vida, etc. Então, eu pegava o desconto, trazia alguns livros e colocava à venda lá na recepção da igreja. Para o pessoal, falou, esse livro é bom, leia. Começou assim. E, de uma forma despretensiosa, dentro de uma boa gestão, dentro de uma visão. E aí onde eu falo, eu não queria lucro, eu queria ajudar as pessoas a desenvolverem algo. Ela começou a crescer. Hoje é a maior livraria da região. Literalmente. Nós vamos chamar no próximo bloco, paizão, e vou te ser sincero, eu vou tomar a liberdade pela TV, já vou tomar a decisão pela TV. Livraria evangélica, só para deixar claro, que tem outras livrarias enormes. E nós vamos prolongar, nós vamos fazer um chamado e vamos prolongar para a gente encerrar com chave de ouro. Que bom. O papo tá bom demais. Então, no próximo bloco, eu quero saber, no final das contas, qual o grau de satisfação de ver mudanças numa cidade inteira, porque o exemplo é justamente da leitura. Quando que alguém teria o pensamento, vou até usar uma palavra, megalomaníaco de colocar na cultura do brasileiro a leitura? E quando Deus quer uma coisa, não existe megalomaníaco. Ele faz acontecer. E quantas pessoas hoje não leem, pegaram o costume de ler por sua causa. Então nós vamos falar um pouco no último bloco, de propósito e como o empreendedorismo permite tais coisas quando está com o propósito dele como patrão. Você é só funcionário, bispo. Até o próximo bloco.
Em nossa plataforma de telemedicina, você realiza sua consulta de forma simples, rápida e com preço acessível para todos. Nossa equipe médica é qualificada para te atender e em poucos cliques você terá seu diagnóstico e tratamento proposto. Fale com nossos consultores e contrate seu plano agora mesmo. Na Esperta Moto, o seu sonho de liberdade vira realidade. Planeje a conquista da sua Honda sem juros no Esperta Consórcio. Ou financie com as menores parcelas do mercado e saia de moto zero na hora. E se o assunto é seminova, na Esperta também dá negócio. São diversos modelos revisados por mecânicos treinados pela fábrica e com até 1 ano de garantia. Conquiste a sua independência com a concessionária que é especialista em motos e já realizou o sonho de milhares de clientes. Acelera para Esperta Moto. Cansado da alta carga tributária no Brasil que sufoca sua produção? Descubra o Paraguai. Regime tributário leve e eficiente, com imposto de apenas 10% sobre lucros e incentivos incríveis como a Lei de Maquila. Migre sua produção e ganhe competitividade. A Passarelli S.A. é especialista em viabilizar negócios no Paraguai para brasileiros. Assessoria completa, instalação, incentivos fiscais e crescimento sustentável. Entre em contato com a Passarelli S.A. hoje e transforme sua empresa. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Tomei a decisão aqui, virei diretor de TV. Tá mandando, Tô mandando. Vamos prender e Mandando soltar. prender e soltar, você vê. Vou arrumar, depois eu arrumo lá uma briga. Eu falo que meu patrão Você também... não gosta de briga? É, quase nada. Calma. Mas esse é por um bom motivo. Muita gente precisa conhecer as bases de que uma coisa boa, ela flui. Não tem parada. Quando eu falo isso, você quer ir pra cá, Deus te manda pra lá e você vai tentando, quando você vê, você surgiu do outro lado e fala, mas como eu vim parar aqui? Esse programa é um caso desse. Tem hora que eu me pego e falo assim, eu já tinha falado que eu não ia fazer isso mais de jeito nenhum. Eu não ia mais fazer isso. E foi que foi e tô eu aqui. Aí eu penso assim, quando é que eu vou me aposentar? Tá cedo, eu tô combinando contigo já faz algum tempo. Você tá velho, mas tá cedo. Você fica falando que eu fico caminhando lá que nem veinho, eu tô aceitando isso aí. Bispo, eu quero saber de ti o seguinte. Certa feita você falou assim, Araçatuba vai ser o centro. Araçatuba vai ser o centro de uma mudança. E eu acreditei. Esses dias para trás, eu querendo sossegar. A Priscila me chama na internet. Vamos trazer fulano de tal para fazer uma palestra? Poxa, fulano de tal? Nossa, todo mundo que eu conheço vai ficar doido. Aí eu peguei e pensei assim, bom, já que eu vou trazer ele, vou trazer o outro fulano de tal. Mas só que eu trazer esse outro fulano de tal, eu vou tentar trazer um presidente da República, de um país vizinho aqui para cá, para Araçatuba. Aí eu me lembrei disso na hora. Falei assim, será que eu não vou ter sossego enquanto eu não fizer o que tem para ser feito? E aí a pergunta que eu te faço, nesses empreendimentos, Tosca e Café, você emprega pessoas. E você, como exemplo, modifica a vida dessas pessoas. Com a livraria, você só não muda as pessoas somente que trabalham contigo, mas os seus consumidores. Quem que poderia dizer assim, eu vou ensinar o brasileiro a ler? Eu ia falar, se fosse 10 anos atrás, assim, ô bicho, eu acho uma tarefinha mais humilde. E aí, a minha pergunta, para que a gente possa motivar os empreendedores. Como que Deus age em cada uma dessas empresas? Porque café não tem a ver com livro, ou talvez tenha, porque vem uma xícara de café agora no Palavras de Sabedoria, que é para o cara tomar um café, já acordar cedo e ler. Mas como que isso se liga? Tudo tem a ver com o propósito que falei no início. Então, quando você tem esse propósito, você desenvolve. Então, tem a igreja, a nossa ação social da igreja, ela tem um CNPJ próprio, uma diretoria própria, mas é mantida pela igreja, mas você faz um bom trabalho, ela é reconhecida municipalmente, no estado e reconhecimento federal. Você faz uma boa aplicação dos recursos que vêm,
mas a principal mantenedora é a igreja, ela é referência, ela ganhou o prêmio do Itaú Social, ela tem o selo da Unicef por conta do trabalho dentro da categoria dela, inclusive foi premiada em termos de prestação de conta e assistência, reconhecida na prefeitura e usada como exemplo. Então você pega algo, aplica em todas as instâncias. Aí falamos agora isso pertence ali à igreja. Então a livraria, aí eu desenvolvi hoje, um empreendimento aí pessoal, aí tenho editora, sou autor. O Tosque Café, por exemplo. O Tosque Café. Paixão. Começou, sabe como começou? Começou, em primeiro lugar, olhando as igrejas americanas, vendo todo o campus que eu vejo lá. Eu queria que a igreja não fosse só um lugar onde as pessoas viessem para um culto, mas que fosse um lugar onde permanecessem, um lugar gostoso para você ter comunhão. Então, me recordo, não tinha recurso na época, coloquei um container. E aí, o que dá para... Coloca um cafezinho só para o pessoal ficar. Aí, quando ela começou a ter um lucro, o que eu fiz? Ela começou a ter um lucro, falou, então contrata um funcionário, carteira assinada. Quer dizer, eu não pegava nada, é ali. Só que quando você é excelente, você cresce. E aí ela falou crescendo, então você tem outro funcionário e vai crescendo, aí tem os voluntários que ajudam. A partir disso, eu sempre tive paixão por café, sempre gostei de café. As propostas começam a vir. Então eu fui procurado. Eu tinha já um branding desenvolvido, você não chega num lugar onde você não enxerga. Já tinha um ano que eu tinha um branding pronto, da marca, tudo. Estava à procura. Estava procurando até lá no sul de Minas, né, que é a capital aí do... E fiz algumas experiências, mas fiz uma outra parceria. Um café de excelente qualidade, com um preço bacana. E qual que é o objetivo? Tentar mudar o brasileiro um pouco, porque o brasileiro só toma o restolho. O principal café vai para fora. Um dos maiores vendedores de café do mundo é a Alemanha, não tem um pé de café. Compra daqui. Só entendeu? seleção. E aqui fica só, pra você ter ideia, aqui os empresários aí, ó. Você tem que fazer pesquisa. O gourmet no Brasil só tem 0,5%. Você tem 99,5% para crescer em termos de rendimento, de alcance, porque o brasileiro está acostumado a tomar aquele cafezinho preto, que tem mais palha, bicho, pau e café que não presta, tem que mandar o açúcar para descer. E quando você muda a cultura e o camarada aprende a tomar um café de qualidade, ele não para mais. Então vou ensinar o pessoal a tomar um café. Não é o lucro, é o propósito, é a comunhão, é o tempo. E aí eu comecei a fazer isso e quantos já? Que café gostoso. Eu não ponho mais açúcar, eu não consigo tomar o outro mais. Falou, é isso. Então nós somos aí praticamente os maiores fornecedores de café para o mundo, mas a gente só fica com lixo. Então, inclusive tenho vídeos no meu canal no meu Instagram do café, lá na indústria, mostrando a diferença do estrelinha do gourmet. Que você tem o estrelinha, você tem o gourmet, você tem o comum e tem o especial. Então, e por um preço justo. E aí as coisas você põe a roda para girar devagarzinho, hoje dá lucro. Mas o lucro corre atrás de você depois, quando você faz a coisa. Aí eu tenho a loja, eu tenho a marca, eu tenho a Open Heavens, eu tenho a marca de roupa, tenho a Seja C, eu tenho a Masterclass hoje, que é a mentoria que eu dou. A escola, eu comecei agora esse ano, mas ela não é minha, mas o empreendimento é todo meu, a gestão é toda minha, é a minha equipe de liderança, mas é uma escola ligada à igreja. Aquela situação do CEO, antes, aquela questão do CEO, né? Se der errado, a culpa é sua. Mas se der certo, o mérito dos liderados. É isso aí. Então, puxando desse gancho aí, de liderados e tantas frentes de negócio. No meu caso, a minha jornada empreendedora, ela deu uma guinada, eu consegui escalar o negócio depois que eu deixei de cuidar dos resultados e comecei a cuidar de quem cuida dos resultados, né? Creio que você concorde comigo, mas aí eu queria entender como é esse seu cuidado para ter uma equipe de excelência, e deve ser enorme, eu imagino, a sua equipe hoje. Qual que é o seu investimento na sua equipe? Como que é essa relação?
Perfeito. Essa é a... Em termos de negócio, acho que essa é a minha expertise. É a gestão de pessoas, é a liderança, tá? Porque quando você tem a visão, você não precisa saber tudo. Mas quem sabe gerir pessoas e liderar pessoas nunca vai ter falta de nada. Porque quem gere pessoas, quem entende de gestão de pessoas, é humilde. Se o cara é orgulhoso, ele nunca vai deixar um liderado. Por exemplo, há quantos anos temos Alto de Páscoa na cidade? São 13 anos. Já é referência na região, já é referência no estado de São Paulo, as coberturas televisivas. Eu trouxe a visão do Alto de Páscoa para cá do que eu aprendi lá no Carlito. Foi lindo. Trouxe o pastor Fabrício desde o início para poder me ajudar. Então, o primeiro fizemos no Viver Event, acho que o segundo, depois mudamos já para onde estamos hoje e chegou um tempo onde eu consegui passar a visão para o Fabrício, eu só ficava de bastidor, ele que tomava a frente, e quando ela começou a tomar forma e volume, as redes televisivas vieram para fazer cobertura, elas precisam de material para essa época. E o nosso produto, vamos assim colocar para a televisão, é de qualidade. Então eles vêm, quem que é o pastor da igreja para dar entrevista? Fabrício, que é o diretor do evento. Vai lá, puxa aí e tenta ver se você tem alguma entrevista minha em Alto de Páscoa. A não ser quando eles existem. Não, já fizemos com o Fabrício, mas queremos com o pastor também. Mas quando é do alto, ele. Essa é a visão. Então, fazer a gestão das pessoas é o foco. É o prazer de ver algo ter continuidade. Você não chega aonde não enxerga. Já é a terceira vez que eu falo isso aqui. Quando o cara só tem o lucro, ele não está enxergando pessoas, ele não gera legado. Aí ele consegue dinheiro e ele é um frustrado. Mas o legado gera permanência. A minha visão, por exemplo, com relação à igreja, é que ela continue assim até a volta de Cristo. Eu já tenho a minha linha sucessória dirigida, formada, e eles sabem, não é segredo. Porque eu já estou trabalhando até questão de ciúmes. Filhos têm ciúmes, irmãos têm ciúmes. Então não é algo que eu vou deixar para trabalhar quando eu tiver 60, 65. Já faz pelo menos 10 anos que eu já falo sobre esse assunto e de 5 anos para cá, de uma forma incisiva, onde inclusive o possível sucessor já sabe e os que estão à volta também sabem, para gerar compromisso. Eu já cheguei para esse meu possível futuro sucessor, já o chamei para uma conversa e disse: a terceira linha sucessória já nasceu. É nossa tarefa orar para quando você assumir a direção, já ter essa pessoa revelada. Eu já estou pensando na terceira. Tem camarada com 60 anos que não quer saber de preparar alguém para continuar. Ele só quer pensar no dinheiro que está entrando, só quer pensar no carro que ele quer comprar. Essas coisas Deus te dá. Segue o propósito. Isso se aplica não só para a igreja, mas a todas as empresas. Eu queria fazer um paralelo, que você começou falando de um cara que eu penso que ele é o arquétipo do empreendedor na Bíblia, Paulo. E você, nesse discurso teu, eu consigo, só me vem ele à mente, né? Eu queria incentivar todo empreendedor, independente da sua religião, e estudar a vida desse cara. Porque é exatamente isso que você está falando, né? A gente começa a ler ali nas cartas, ele preparando os seus discípulos, ele já indo de cidade em cidade, abrindo novas frentes e deixando. Não tinha pego nenhum. Não tinha pego nenhum. Abria, ia para o próximo, abria, ia várias frentes. Para mim, é o chamado apostólico do empreendedor. Até na cadeia, o Gaio. Eu acho que é onde ele mais produziu, inclusive. Que a gente não precisa ir preso para produzir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Essa é a chave, é isso. Bom, nós até passamos do nosso tempo, mas eu tenho certeza que quem está assistindo vai estar falando, mas eu fiz isso de propósito. Eu aprendi com o mestre a passar o tempo. Ponto 1, ponto 2, ponto 1, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Isso aí. Os coreanos estão fazendo muito bem nas novelinhas, sempre chama pro próximo. Pessoal, vocês que nos assistem, vocês espero que tenham tido o prazer de aprender
vou deixar alguns convites para vocês aqui. Primeiro, não deixe nunca o preconceito turvar sua visão. Não estou falando de religião, estou falando de Rodrigo dando de conselho aqui. Quem sou eu, né? Mas se permita num domingo fazer como eu me permiti quando minha esposa insistentemente me levou a conhecer Amor e Cuidado. Se permita conhecer antes de julgar qualquer coisa e vá entender o que é um propósito de verdade. Outro ponto importante é se permita fazer parte. Pessoas, talvez como bispo, como eu principalmente, que sou muito introvertido, e eu sou mesmo, isso aqui é um exercício, sempre foi um exercício muito forte para mim. Comungar com outras pessoas é muito difícil, mas você aprende quando você encontra pessoas que conseguem romper e você toma como exemplo, você começa a falar assim, tem um caminho, deixa eu ver onde é que ele pisa que eu vou pisar atrás. Então, por fim, não estou dizendo que você precisa pertencer a Amor e Cuidado, mas você precisa pertencer. Isso é um fato. Espero que na sua empresa, no seu negócio, na onde você estiver atuando, esse programa te sirva para mostrar que o sucesso vem atrás. Essa palavra não é minha. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu tinha mania de querer publicar para virar sucesso. E meu orientador, Jefferson Camacho, falou assim, Rodrigo, não se preocupa com o sucesso. Trabalhe. Você pode ter certeza que o sucesso vai correr atrás de você, e assim o foi. Então eu termino esse programa agradecendo demais. E só respondendo agora para aquela câmera lá, daquele 2008 ou 2009, quando você viu a Karen naquela situação, você, a bispa, a Karen, valeu a pena ter aguentado o rojão e chegar até aqui? Valeu e sempre vai valer. Quando você faz aquilo que Deus está te chamando para fazer, sempre vai valer. Porque aquilo que a gente faz para o Senhor nunca é em vão. É o que a palavra diz. Até o próximo Araçatuba S.A.